22 minutos. Giovani levantou, olha o toque! Que defesa do Vinícius! Meu Deus, o que foi isso, Vinícius? Olha aí, cobrado o escanteio, a cabeçada, Vinícius de novo é o nome do homem. Uma cabeçada fulminante, acabou com essa cobrança do escanteio pelo Walter. Lá vai o... Chegando ali no Vinícius, os grandes ídolos aí desse time do Remo. Olha o Patrick Alan, conseguiu roubar, bola na entrada da área, fez o corte, a batida, Vinícius! Olha, nossa, na entrada da área, fez o corte, a batida, Vinícius! Naldo, David, fez o cruzamento, Alex matou, pintou o empate, bateu! Sensacional, Vinícius! Diferença agora. Vamos ver se o Juninho Tardelli tira proveito. Fechado, tem desvio, sobrou! Que tiro do Jusimar, que defesa do Vinícius! A plaquinha já subiu, são 4 minutos. Igor, cruzamento, olha o toque do Leandro Cearense. Vinícius salvou, Igor Leite não entra! Não entra! Vinícius fez uma das defesas mais importantes dessa Série C. Cabeçada do Leandro Cearense a queima-roupa, eu diria que isso aí é um milagre. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Periçá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Salve galera do Leão de Periçá, Juan aqui falando para trazer conteúdo especial para vocês, um conteúdo mais do que especial, eu diria. Vamos falar de um dos nossos maiores, se não o maior ídolo da história recente do Clube do Remo, o goleiro Vinícius. Vinícius que vai completar uma marca histórica importante no próximo jogo contra o Figueirense, vai chegar à marca de 250 partidas com a camisa do Clube do Remo, já completou agora 249 diante do Pouso Alegre. Para vocês terem ideia do que isso significa, dos anos 90 para cá, ou seja, nos últimos 34 anos, o Vinícius é o goleiro que mais vestiu a camisa do Clube do Remo e ultrapassou por muito o segundo colocado, que é o goleiro Adriano, com 168 jogos. Atrás dele você tem uma lista que vai com Ivaí, Fabiano, Clémer, Marcelo Valença, Claudeci, Wagner, Paulo Vitor, Fernando Henrique, Robson e por aí vai. Mas o Adriano tem 168 jogos e o Vinícius vai completar 250, então passa por muito. E quando você pega essa história recente e traz também para jogadores de linha, o Vinícius vai ser o segundo jogador do Clube do Remo a ultrapassar os 250 jogos dos anos 90 para cá. O outro foi o Belterra, que fez 293 jogos. Aí temos o Vinícius com 249, indo para 250. O Aguinaldo, seu boneco, fez 230. Márcio Belém com 212. Júnior com 192. O Marlon, com 198. Com 188, perdão. E aí vem uma lista com Ney, com Levi, com Adriano, Marcelo Silva, Balão, Chicão, Eduardo Ramos, Rogerinho, Edil e por aí vai. O Vinícius, que veio em 2017 com então o treinador Josué Teixeira, muitos dizem que foi o grande feito do Josué Teixeira com o Remo foi trazer o goleiro Vinícius. O Vinícius, que ele era reserva do André Luiz no Campeonato Paraense daquele ano, entrou no Brasileiro da Série C, assumiu a titularidade, de lá nunca mais saiu. Foram 20 jogos em 2017, 35 no ano de 2018, 37 em 2019, 49 jogos em 2020. Quando eu falo 2020 é a temporada 2020, tá? Que teve pandemia, então começou 2020, terminou em 2021. 49 jogos em 2021, 30 jogos em 2022 e 29 jogos indo para o 30º agora em 2023. E falar do Vinícius é falar muito do que é a história recente do Clube do Remo. Não à toa ele tem o status de ídolo, ajudou o clube em diversas situações, foi um dos principais responsáveis pelo não rebaixamento do Clube do Remo em 2018. Foi uma temporada extremamente difícil, se não me engano só ele e o Rodriguinho daquela temporada estão, sendo que o Rodriguinho foi e depois voltou. Então
era uma época conturbada, de atraso de salários, o Netão já entrou desacreditado nas rodadas finais. Ele treinava a época de Natal, treinava feriados, treinava sozinho, tentava sempre melhorar. O time nessa situação que se encontrava, o Vinícius deu até uma entrevista que ele só ia da igreja treino para casa, porque não conseguia, não tinha ânimo para se divertir estando no clube naquela situação. Foi responsável talvez pela defesa mais icônica do século para o clube do Remo, que foi a defesa do jogo contra o ABC. Muitos lembram mais da defesa do Vinícius até do que do gol do Dedeco aos 41 do segundo tempo. Aquele jogo foi o jogo que tirou os Remo da zona de rebaixamento para depender só dele. Depois o Remo viria a vencer o Salgueiro lá em Pernambuco com o gol do Jaime, garantiria a permanência e faria uma última rodada em Belém contra o Náutico para cumprir tabela. Mas voltar para o limbo da Série D, que é uma coisa que inclusive tivemos o risco real, e ainda estamos, né, já que o Remo não está completamente livre da zona de rebaixamento. O medo de retornar para aquele inferno de Série D, quem viveu lembra o quanto era jogar em gramados ruins, times semi-profissionais, dificuldade até de transmissão, de locomoção, desvalorização completa da modalidade de futebol. Então é um pesadelo que assombra os remistas até hoje, especialmente os que viveram essa história recente do clube. Então não voltar para lá naquela época foi extremamente importante, mas é claro que o Vinícius precisava ser coroado com algo mais, né? A gente estava com um dos maiores ídolos da história do clube e o ídolo que não estava sendo lembrado por títulos e por feitos. Então, felizmente, o Remo conseguiu um acesso no ano de 2020, com o Vinícius sendo um dos principais destaques, um acesso à Série B, um acesso tão sonhado, já que o Remo ficou 13 anos sem disputar a Série B. O Remo viria a conquistar um título de Copa Verde com o Vinícius brilhando como protagonista contra o Vila Nova em Baiano lotado. Infelizmente o Vinícius não pôde jogar toda a Série B daquele ano de 2021, teve problemas com lesão, cedeu a vaga para o Thiago Coelho, que não foi mal de passagem, mas com tudo que aconteceu naquele elenco o Remo acabou rebaixado, mas o Vinícius conseguiu levantar o troféu de campeão da Copa Verde pegando 2 pênaltis. O detalhe dos pênaltis é interessante porque o Vinícius sempre foi um goleiro notoriamente destacado pelo seu trabalho debaixo das traves, mas pênalti nunca tinha sido forte dele. Inclusive, à época, o grande questionamento em torno da decisão de pênaltis era porque o Thiago era considerado, à época, o melhor pegador de pênaltis que o Vinícius. E o Vinícius, uma decisão de pênalti, valendo o título, deu um título, então, pra gente inédito, até agora, nosso único título de Copa Verde, pegando 2 decisões nas penalidades. E aí, no ano de 2022, o Vinícius já começa a ter uma queda de rendimento. Houve uma situação de lesão num cobreiro, que foi até encoberto pela diretoria, que afetou não só o Vinícius, mas todos os goleiros. Isso interferiu diretamente em pelo menos 10 pontos daquela Série C do ano passado, custou uma não classificação para a gente. O Vinícius passou a ser extremamente questionado, especialmente depois de falhas grotescas, dentre elas podemos citar contra o Alto, que tomou um gol facilmente defensável, que foi a virada que derrubou o Paulo Bonamigo. No repaque foi esdrúxulo, um cruzamento. Foram 2 falhas, mas a do cruzamento é notoriamente a mais inacreditável. Teve também uma outra contra o Atlético Cearense, que também foi uma falha compartilhada, que ele teve que recuar com a bola. Aliás, trabalho com bola nos pés nunca foi a praia do Vinícius, né? Ele sempre foi um goleiro notoriamente destacado pelo seu trabalho debaixo das traves, realmente defendendo. Inclusive, no jogo contra o Pouso Alegre agora, isso apareceu bem. Uma certa dificuldade com a bola nos pés, mas ele está voltando àquela forma do Vinícius que a gente conhece. E Vinícius também falar sinônimo do clube do Remo, é um goleiro que ganhou respeito não só de remistas, mas também dos rivais, conseguiu se eleger vereador no município de Belém, e está vereador de Belém até 2024, tentou uma candidatura para deputado federal há 2 anos atrás, nas eleições de 2022, não foi bem sucedido lá, mas ele continuou no mandato dele como vereador. É um goleiro que se identificou com a cidade, é um atleta que demonstra sempre seu poder de responsabilidade, desenvolve muitas ações sociais interessantes dentro do município. Então é uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente merece o status de ídolo a quem que é atribuído. Estava numa fase ruim que começou desde o ano passado, e teve a lesão que de fato tirou, colocou o Zé Carlos no lugar e voltou titular esse ano. Cometeu algumas falhas, especialmente em saída de bola aérea, que geraram um questionamento, uma insegurança toda do sistema defensivo do Remo que refletiu nele. A gente vê que com o Catalá isso mudou, que os últimos 5 jogos o Remo tomou apenas 1 gol,
Então a gente vê uma crescente, o próprio Vinícius está voltando a ser aquele Vinícius que a gente se acostumou a ver fazendo milagres como goleiro do Clube do Remo. Então, parabéns ao Vinícius pela marca alcançada, pela importante marca alcançada, diga-se de passagem, e que venham muito mais jogos com a camisa do Remo e que sejam coroados com mais acessos e títulos com a camisa do Leão. Deixe seus comentários se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem que a gente traga mais material especial para vocês aqui. Esse foi o nosso vídeo falando sobre o Vinícius, que completará 250 jogos neste sábado contra o Figueirense. Valeu demais pela audiência, galera, e bora Leão!